Comentário expositivo do Novo Testamento. Romanos capítulo 7 versículos 21 e 22. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Acho então esta lei. Antes da queda da raça humana, o que governava o ser humano era o sentimento de obediência ao governante universal, que era Deus, o Criador de todas as coisas. Aquele que criou o homem e que governava sobre a vida do homem. O Adão inocente tinha prazer em fazer a vontade do seu Criador, porque nele habitava uma alma pura e limpa, sem nenhum egoísmo, sem ser influenciado por nenhuma força negativa. Mas o que prevalecia era o amor devido ao Deus que supria todas as suas necessidades. Porém, tudo mudou depois que o nobre casal entrou por outro caminho diferente da vontade de Deus, trilhando o caminho da rebelião e apostasia. Em mim, com a interferência das trevas personificada no diabo, que enganou a Eva e por tabela também a Adão. Novas forças negativas passaram a atuar no mais íntimo dos filhos dos homens. Notadamente o homem ganhou seu livre-arbítrio, sua aparente liberdade. Para então a experiência demonstrar que o ser humano ficou refém das consequências do seu próprio pecado, que domina o homem para o mal. A síndrome do pecado ficou cravada na alma dos filhos dos homens. Por isso que todos pecarão e vivem mergulhados no lamaçal da desobediência contra os mandamentos de Deus. Faz parte da natureza humana percorrer caminhos que aos olhos dos homens são bons para a carne, mas que têm como resultado a morte. Que quando quero fazer o bem, nesta batalha do homem consigo mesmo e com as forças ocultas que o dominam, o ser humano nunca vence, porque ele se tornou escravo das trevas. Quando olhamos para a humanidade perdida, logo se percebe que a grande massa da sociedade anda no caminho da destruição e da miséria. Porque o livre-arbítrio é apenas uma façanha do caminhar para a perdição. Percebe-se que boa parte dos filhos dos homens até desejam servir a Deus. Mas as correntes que os prendem às concupiscências da carne não deixam que os seres humanos, em sua grande maioria, se enquadrem nos planos de Deus. Há forças atuando e influenciando para o homem natural viver para o pecado. O mal está comigo. Este mal pode ser compreendido pelo próprio livre-arbítrio distorcido do ser humano sem Deus. Neste versículo 21 que estamos comentando, o apóstolo Paulo derruba por terra o antropocentrismo humano, quando mostra as vísceras de um ser humano completamente dominado e escravizado por forças malignas, que estão impregnadas na carnalidade de toda a humanidade. Com isso se torna muito claro que o homem vive para a rebeldia, porque o mal passou a governar aqueles que não se submetem aos desígnios do seu Criador. O diabo com os seus demônios dominam a maioria, e isso pode ser visto nas obras de todos. Porque, segundo o homem, já neste versículo 22, o escritor fala de como deveria ser o homem, se não houvesse fracassado, nem caído no pecado contra a vontade de Deus. Nisto tudo vemos as marcas profundas que o pecado cravou no homem caído, que se buscava sua independência. Quanto a Deus, não alcançou tal independência. Pelo contrário, se tornou escravo de uma situação deplorável,
uma vez que pelo seu livre arbítrio, tudo o que faz é para seu próprio mal. O homem não foi criado para a desobediência nem para trilhar os caminhos do mal e das trevas. Mas os seres humanos foram criados para render glórias e louvores ao seu Criador interior. Certamente, Paulo fala da centelha divina, que ainda restou de uma sombra pálida de luz da parte de Deus nos filhos dos homens. A isto podemos chamar de espírito ou alma, o que se pode designar de homem interior. Na realidade existe uma alma prisioneira dentro de cada ser humano gemendo por liberdade. Mas infelizmente, somente o que chamamos de vontade não tem poder sobre o pecado. Não basta o homem querer servir a Deus. Tem que haver na prática atitudes que mostrem que o homem realmente ama ao seu Criador acima de qualquer coisa e que busca o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima como prioridade. Tenho prazer na lei de Deus. Acreditamos que o homem, por mais ignorante que seja, quanto às coisas do reino de Deus, ele tem lá no seu mais íntimo alguma coisa que pelo menos deseja servir a Deus, adorar ao seu Criador e amá-lo acima de qualquer coisa. Lamentavelmente, o escravo não tem vontade própria, ainda que o livre-arbítrio engane os seres humanos. Porque na realidade aqueles que se dizem livres para fazerem o que bem entendem, no fundo, estão sendo escravizados pelo mal. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que podem provar que têm prazer nas coisas de Deus. Somente os que foram regenerados pelo poder do Evangelho de Cristo é que realizam a vontade do Criador. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista Francisco Amâncio.